Nesse vídeo, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu só descobri no final do mestrado em fisiologia, tá? Então, provavelmente você tá adiantado, você tá sabendo isso antes que eu, tá? O que que eu descobri? Eu descobri uma função do sistema nervoso simpático que é uma exceção. Por que que é uma exceção? Porque o neurotransmissor no tecido-alvo é diferente. E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, por favor, clica no vídeo que tá por aqui pra assistir uma aula sobre sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? Mas eu vou começar partindo do pressuposto que você já sabe as funções do sistema nervoso simpático, você já sabe que ele está relacionado com o sistema de luta ou fuga, ou seja, lutar ou fugir, e que o neurotransmissor que é liberado para ativar o tecido-alvo é a noradrenalina, tá? Então, a essa altura do campeonato, eu acho que você já sabe disso. Se você ainda não sabe disso, por favor, clique no link que tá aqui no card para assistir minha aula de sistema nervoso simpático e parasimpático. Aí, vamos começar pensando em algumas coisas. Bom, luta ou fuga, hoje em dia, não está relacionada só com simplesmente lutar ou fugir, né? Quando a gente faz atividade física, por exemplo, a gente aumenta a temperatura corporal, né? E quando a gente aumenta a temperatura corporal, o que a gente faz? A gente começa a suar, tá? Por que a gente começa a suar? Eu até coloquei uma aguinha na minha testa, não é suor, tá, gente? É realmente água da torneira mesmo, mas era só pra bater a foto da capa do vídeo. Por que a gente sua quando o nosso corpo começa a produzir muito calor? Você já deve ter visto ou ouvido que nós temos uma temperatura homeostática, que é uma temperatura de mais ou menos 37 graus Celsius, tá? Essa temperatura, ela tem que ficar mais ou menos constante. Se ela subir muito, a gente entra num quadro de febre, que é um quadro num contexto patológico, né? Numa infecção, numa sepse, né? Numa coisa mais relacionada com infecção, né? Ou se eu tenho uma queda da temperatura, eu começo a ter uma hipotermia, eu posso morrer de hipotermia, tá? Então, a gente precisa manter os parâmetros de temperatura relativamente constantes, tá? Isso é uma temperatura homeostática. O suor, qual que é o papel do suor? Não sei se você já parou pra pensar nisso, ou se algum professor de física já te explicou isso em alguma aula do ensino médio. Mas, vamos pensar assim. Se a gente tá suando, o que contém esse suor? Esse suor contém sais e ele contém água, tá? Então, suor é basicamente uma água um pouco salgada, né? Essa que é a verdade. Então, esse suor é basicamente você liberando água pro meio externo do seu corpo, na superfície da pele, tá? Pra que serve isso? Pra que serve? Bom, o nosso corpo, para perder temperatura, para ele não esquentar demais, ele vai liberar suor para perder calor para a água do suor. Então, a gente cria uma camada de água ao redor do meu corpo. E essa água que está na superfície da pele vai receber o calor que o meu corpo está produzindo em excesso. Faz sentido? Faz, né? Então, essa água, né, vai fazer a gente perder calor mais fácil pro ambiente. E aí eu consigo manter a minha temperatura a 30, mais ou menos, né, 37 graus Celsius. Então, quando eu estou em luta ou fuga, ou quando eu estou fazendo atividade física, o meu sistema nervoso simpático vai estar mais ativo, e o sistema nervoso simpático estando mais ativo, a gente vai ter a promoção da sudorese, que é basicamente estimular as glândulas sudoríparas a liberarem suor ali na sua pele, né? Chegando na superfície da sua pele. Beleza. Até aí eu acho que a gente já tá ciente do negócio. Aí que vem a questão que eu só descobri quando eu tava acabando o mestrado. Que no sistema nervoso simpático, né? Como eu já falei na aula anterior, né? De sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, lembrem, a gente tem um neurônio pré-ganglionar, um gânglio autonômico e um neurônio pós-ganglionar que faz sinapse com o tecido-alvo, seja uma artéria, seja a medula adrenal, seja os músculos lisos do seu intestino, seja o que for. E as glândulas sudoríparas, né? O sistema nervoso simpático também inerva glândulas sudoríparas, né? Se vocês lembrarem, nos gânglios autonômicos, a sinalização que a gente sempre tem é a sinalização de acetilcolina, tá? Então, a gente tem acetilcolina ligando seus receptores nos gânglios autonômicos, independentemente se é sistema nervoso simpático ou parasimpático. A diferença entre simpático e parasimpático está na ligação com o tecido-alvo, que simpático libera noradrenalina e o parasimpático libera acetilcolina.
Mas a gente tem uma exceção no sistema nervoso simpático. A inervação que atinge as glândulas sudoríparas libera acetilcolina na fenda sináptica, ativando as glândulas sudoríparas a secretarem suor. Então, é a exceção, sistema nervoso simpático, liberando acetilcolina lá no tecido-alvo. Então, de forma geral, é a noradrenalina. Todos os livros vão dizer isso. Noradrenalina medeia os efeitos do sistema nervoso simpático. É verdade isso, né? Não vamos questionar isso. Mas a exceção é que na sudorese, sistema nervoso simpático promove a sudorese. Isso é meio óbvio, né? Porque a gente aumenta a temperatura corporal quando a gente tá lutando ou fugindo, ou treinando, ou mexendo mais no nosso corpo, né? Mas o neurotransmissor que é liberado no tecido-alvo, que no caso são as glândulas sudoríparas, é a acetilcolina. Louco, né? É uma exceção, não é a regra, né? Porque a regra é a acetilcolina medeia os efeitos do parasimpático. Nesse caso, a acetilcolina medeia um efeito do sistema nervoso simpático, que é a sudorese. Curioso, né? Demorei muito tempo para descobrir isso, então não queria que vocês demorassem tanto tempo assim. E essa foi mais uma aula do Ciência com Letícia. Nos acompanhe para ver mais sobre o sistema nervoso e outras coisas de fisiologia também.